segunda emenda dos Estados Unidos. Não somente o livre acesso às armas de fogo, como também o direito de formar milícias e combater um governo autoritário. Parabéns, Carlos Alberto Brilhante Ustra. Parabéns, militares de 64. Parabéns, juiz Sérgio Moro. And to send a message, a clear message, that we are not going to be a socialist country anymore. Eu quero propor a seguinte situação para vocês. Imagina a cena, o presidente Lula indicando o filho dele para ser embaixador. Isso é escandaloso por quê? Não é porque é o Lula fazendo isso, é porque alguém em cargo de poder, no caso o presidente, indicando um parente para um cargo importante como embaixador nos Estados Unidos. Isso se chama nepotismo, que é você usar da sua influência para empregar parentes, seja parentes diretos, né, como filhos, esposa, pai, mãe, ou também primos, ou quem quer que seja próximo de você na sua família. Pela lei isso não é permitido, embora haja interpretação meio dúbia, e você tem decisões aí que proíbem em alguns casos, permitem em outros casos, mas isso não deveria ser aceito. Você não deveria poder, estando num cargo influente, indicar um parente seu. Simples assim. Isso vale para várias outras situações. Por exemplo, concursos literários. Se você tiver um parente que trabalha na comissão do prêmio, na organização do prêmio, você não pode participar do prêmio literário. Isso é simples, porque isso é um favorecimento ilícito de alguém. É você pegar alguém que está próximo de você e usar a sua influência para privilegiar essa pessoa. Bem, por que estou falando disso? Porque ontem o Bolsonaro, o presidente, anunciou que ele pretende nomear o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ou seja, de maneira clara, óbvia, evidente, jogando na cara das pessoas, nas fuças das pessoas, nepotismo. É o clã Bolsonaro ocupando os espaços agora de diferentes modos. Você teve durante muito tempo o Bolsonaro criticando o PT por ter aparelhado o Estado com seus correligionários, com seus camaradas, e agora que você tem é o Bolsonaro aparelhando o Estado com a sua família. Ele tem um monte de filho, portanto ele tem um monte de vaga para ocupar agora com os filhos e parentes. O mais bizarro nessa história é que para você ser embaixador tem uma idade mínima, que é 35 anos. O Bolsonaro esperou alguns meses, porque esse posto está vago na Embaixada Brasileira nos Estados Unidos desde abril. Ele esperou o Eduardo Bolsonaro completar 35 anos ontem. Parabéns, Eduardo! Completou ontem 35 anos e agora ele vai ser indicado para ser embaixador. Só lembrando que esse posto dessa embaixada nos Estados Unidos aí, ele é um dos postos mais cobiçados, se não for o posto mais cobiçado no corpo diplomático. A gente vai entrar mais em detalhes sobre isso mais adiante, mas antes disso eu quero falar sobre quem é o Eduardo Bolsonaro. Bem, o Eduardo Bolsonaro é o terceiro filho do Bolsonaro, é o 03. Ele era escrivão da Polícia Federal, ele foi reeleito como deputado federal e ele tem algumas pautas completamente maluquetes, sabe? Ele é alguém que é a favor de criminalizar comunismo, é alguém que é completamente olavista, talvez seja o filho mais radical do Bolsonaro em termos de ideologia mesmo, ele é o mais próximo do Olavo de Carvalho. Já disse na televisão que o Olavo é o pai de todos nós em termos do conservadorismo, de resgate do conservadorismo bizarro brasileiro, desse conservadorismo insano brasileiro. Está propondo uma CPI do Foro de São Paulo, ou seja, em termos ideológicos ele é o mais extremista, ele é o mais fundamentalista desse olavismo cultural. Assim que o Bolsonaro foi eleito, ele reuniu um grupo de políticos do PSL e levou essa turma lá para fazer um curso presencial com o Olavo de Carvalho. Ou seja, se tem alguém que realmente compra essas maluquices de teoria e conspiração, de marxismo cultural, esse é o Eduardo Bolsonaro. Ele é um dos grandes defensores também das falas controversas do pai. Se o Bolsonaro vem aqui e diz que trabalho infantil dignifica as pessoas, e isso causa uma repercussão negativa tremenda, você vai ver o Eduardo Bolsonaro defendendo o pai nas redes sociais e mostrando exemplos nos quais trabalho infantil é uma coisa legal. Ou seja, é realmente um olavista e um bolsonarista de carteirinha. Tem um perfil que a Veja São Paulo fez sobre ele algum tempo atrás aqui, e diz o seguinte, olha, que o Eduardo Bolsonaro surfa quando pode, vai pra Bahia no Réveillon e já depilou os pelos do peito a laser para que não grudem na parafina da prancha. Os cabelos lisos e loiros queimados ficaram nas lembranças da juventude. Depois mais adiante diz, já tomei porre de bebida, mas droga nunca usei, jura. Ele segue a igreja batista, mas não vai ao culto com frequência. Se descobrissem que experimentei algo ilícito, isso poderia prejudicar a imagem do meu pai. E aqui esse é um ponto controverso, porque na verdade o que tudo indica, que ele andava com um pessoalzinho aí do babado, que andava com o pessoalzinho da bagunça, dava uns rolezinhos ali com uma banda chamada For Fun, que era um pessoal do Playson Emo, sabe sei lá o que é isso? Eu também não conheço essas coisas esses estilos musicais aí muito diferentes. E a Vice publicou uma reportagem sobre isso, mostrando que, na verdade,
o Eduardo Bolsonaro era de uma turminha bem bagunceira mesmo, né? E possivelmente usava maconha, essas coisas, bem... Segundo depoimentos que pessoas conheciam o Eduardo Bolsonaro quando ele era adolescente. Outro motivo que eu acho que o Bolsonaro é contra a maconha, que não libera a maconha, é por trauma familiar. Porque é uma história que todo mundo sabe. Eu cresci na Tijuca, um bairro aqui do Rio de Janeiro. Todo mundo da Tijuca sabe que o filho dele, Eduardo Bolsonaro, é maconheiro. Sobre o Eduardo Bolsonaro, eu afirmo, Thiago Tomazini diz, Eduardo Bolsonaro fumava maconha. Pode me processar, pode fazer o que você quiser. É uma história que todo mundo aqui da Tijuca conhece, inclusive tem gente que tem fotos. Uma moradora do condomínio Sans Penha falando da hipocrisia da família Bolsonaro, dizendo que o Eduardo Bolsonaro fumava maconha, puxava loló, pichava muro e transava com menor de idade. Tem um monte de foto dele aí com essa turma. E ele aparece num clipe, essa banda For Fun aí, que era uma banda carioca conhecida por maconheiros, né? Então se ele usou algo ilícito ou não, não sei dizer, não poria minha mão no fogo pelo Eduardo Bolsonaro, não. E essa promessa de indicar o filho para esse cargo de embaixador causou um tremendo mal-estar na política brasileira, no corpo diplomático também. O pessoal não gostou nada dessa notícia. Realmente, como eu disse no começo aí, isso além de ser algo possivelmente ilegal também, né, nepotismo, de indicar parente para cargos de confiança, cargos importantes, isso também rompe uma tradição diplomática brasileira de muito tempo. Inclusive tem uma reportagem aqui do G1 que fala sobre isso, né, como causou um mal-estar no corpo diplomático. E diz que antes de você indicar um nome, você faz isso em sigilo, você não põe assim a público, porque o país que vai receber o diplomata, o país que vai receber o embaixador, ele também tem que aprovar essa decisão. Diz que essa anuência, o agreement, é seguida por todos os países, não só pelo Brasil, e é realizada antes do anúncio do nome em sigilo, porque o governo do país que recebe o embaixador, em tese, sempre pode rejeitar o nome aventado. Daí a ideia de que seria quebra de protocolo em relação ao cargo mais importante da diplomacia brasileira no exterior. A nomeação do filho do Bolsonaro pode gerar outro dano à diplomacia na avaliação de integrantes do Itamaraty ouvidos pelo blog. Hoje, 100% dos postos de embaixador são de carreira diplomática, o que não é uma obrigação constitucional, mas tem sido a regra nos últimos anos. Ou seja, atualmente, todos os embaixadores são pessoas da carreira diplomática de muitos anos de carreira, gente. Na verdade, para chegar no posto de embaixador brasileiro nos Estados Unidos, são 30 anos de carreira diplomática, coisa que o Eduardo Bolsonaro não tem. A formação dele, como eu disse, ele é escrivão da Polícia Federal, fala inglês meio macarrônico, diz que fala espanhol, mas não é nenhuma credencial para alguém ser um embaixador, que é um cargo muito importante de relações diplomáticas no exterior, né? E eu quero ler para vocês aqui a reação de alguns diplomatas aqui. Isso aqui foi passado para mim por uma fonte interna no Itamaraty, que diz que é o que eles estão debatendo agora, né? Então é o seguinte aqui. Isso são os diplomatas conversando entre eles. Estamos pensando em agir rapidamente em várias frentes. A. Institucionalmente, denunciar o papel ridículo do Ernesto Araújo nessa história. O Ernesto Araújo é o chanceler, é o ministro das Relações Exteriores. B. Juridicamente, tentar enquadrar isso na lei de nepotismo. C. Politicamente, apontar os malefícios que isso traria para a política externa, uma vez que o discurso do Eduardo Bolsonaro é radical. Assim como é radical também o discurso do Bolsonaro, né, do Jair Bolsonaro, e como é radical também o discurso do ministro das Relações Exteriores, do Ernesto Araújo. Você tem todo um grupo de extremistas malucos que estão no governo agora. D. Convencer parlamentares a não aceitá-lo na sabatina, porque o indicado como embaixador também tem que passar pelo parlamento, também tem que passar por uma sabatina para ver se eles aprovam ou não nesse cargo. E essa é a esperança, né? Imagina, você pega lá o Eduardo Bolsonaro, nepotismo claro, para ser indicado para um cargo de embaixador, isso é muito complicado de aceitar. Todo embaixador tem que ser sabatinado antes de assumir. Daí que tem outros pontos que eles indicam, né? 1. Não há manual ou orientações escritas, mas a embaixada em Washington é um posto reservado para embaixadores mais destacados da carreira. É raro que tenham menos de 30 anos de experiência. 2. A indicação dos embaixadores de fora da carreira já ocorreu algumas vezes, mas tem sido a exceção na história do Brasil. O mínimo que deveria ser exigido seria alguma formação. Eduardo é policial sem qualquer formação relevante para o cargo e experiência em política internacional, que vai muito longe de ter boas relações com a entourage do Trump. 3. O embaixador deveria representar o Brasil, a diversidade de atores e interesses do Brasil, não apenas o interesse da família ou do partido. As preferências de uma família só se misturam com os do país em ditaduras e monarquias absolutistas. Ou seja, se o Bolsonaro quer governar desse modo, declare-se logo imperador e põe os filhos para dominar lá o império, né? Divida o império em algumas regiões e põe lá o Carluxo num local, o Eduardo em outro e o Flávio em outro, e domine lá o império do Bolsonaro. Porque numa democracia, geralmente, você tem regras que devem ser respeitadas, né? Peso e contrapeso da democracia. Felizmente, o Brasil ainda não é uma ditadura. 4. O embaixador brasileiro deveria dialogar bem com os mais variados interlocutores no país no qual ele trabalha. Nos Estados Unidos,
país de instituições complexas, esse trabalho é ainda mais importante. A proximidade com o Trump vai dificultar o diálogo com o Congresso democrata, né, o Congresso norte-americano, com boa parte da imprensa, com a academia, enfim, com importantes segmentos. A simpatia com Trump significa a antipatia de muita gente. O embaixador brasileiro, ele é um representante de interesses do Estado brasileiro, não de políticos brasileiros e não de partidos brasileiros. Então, o embaixador nos Estados Unidos, o brasileiro, tem que ser capaz de dialogar com diferentes segmentos da sociedade norte-americana, não apenas com o Trump. E essa é uma visão simplória da política que o Bolsonaro tem também. Para ele, governar para a maioria, governar para o partido dele, para os bolsonaristas, para as milícias virtuais dele, e não para o brasileiro como um todo, e não também fazer política internacional com países importantes com os quais ele deve se relacionar. 6. Eduardo já demonstrou o temperamento pouco adequado ao exercício da diplomacia. Hiperatividade no Twitter, arroubos de personalidade e retórica radical não combinam com o ofício diplomático. Inclusive, se você olhar o Twitter do Eduardo Bolsonaro, você vê frases homofóbicas, por exemplo, né, contra o João Willis, você vê atacando comunistas, atacando a esquerda, atacando a oposição, atacando grupos diversificados. Ele frequentemente se envolve em discussões também no parlamento, bate-boca, então assim, é uma pessoa que não é muito diplomática, via de regra. 7. Ter o filho de presidente seria um risco enorme para relações entre os países. Imagine que haja um problema grave, talvez não com a administração Trump, mas com outra instituição ou força política. A proximidade familiar com o presidente da República ampliaria muito o tamanho do problema. Ou seja, são observações feitas por diplomatas, pessoas que estão conversando sobre isso e preocupadas com o vexame internacional e como isso abala mais uma vez as relações exteriores do Brasil. Você tem o chanceler, que já é uma piada, que já é um fantochão do Olavo de Carvalho, que não tem respeito de boa parte do corpo diplomático, e agora colocar alguém como Eduardo Bolsonaro também, que tem o mesmo perfil e talvez até mais radical do que o Ernesto Araújo, vai minar ainda, vai diluir ainda mais a credibilidade das instituições diplomáticas brasileiras. O Eduardo Bolsonaro, na embaixada, é um desrespeito com as normas democráticas brasileiras, com as leis brasileiras, é um desrespeito com os brasileiros, porque, como eu disse, é um posto do Estado brasileiro, não é um posto da família Bolsonaro, não é um posto do governo bolsonarista, não é um posto do PSL, é um posto de Estado, deve representar os interesses dos brasileiros, do Brasil, e não do Bolsonaro nem da família dele. E é um desrespeito com os diplomatas, pessoas que estudaram a vida inteira para serem aprovados num concurso que é extremamente rigoroso e exigente, que estão há anos galgando os degraus dessa carreira e que vão ver agora um incompetente, assim como o pai também, um incompetente ocupando o posto mais cobiçado da diplomacia brasileira. É mais uma vez você vê o Bolsonaro atropelando as instituições, atropelando o protocolo, atropelando as regras democráticas. Então o que a gente tem que torcer agora é que as instituições funcionem, que haja um pouco de bom senso na cabeça das pessoas. Não é possível que as pessoas observem isso, vejam um pai nomeando um filho para embaixador como se fosse uma coisa normal numa democracia. Como eu disse no começo, imagine a cena do Lula nomeando o filho para ser embaixador. Isso causaria um escândalo tremendo, uma rejeição tremenda. E por que isso não ocorre com o Bolsonaro também? Deve ocorrer e é o correto. E uma indicação do Eduardo Bolsonaro para ser embaixador seria tão absurda, seria um descalabro tão grande quanto indicar o Olavo de Carvalho para ser embaixador. Inclusive, um dos papos que está rolando também é que, nesse caso em particular, se o Eduardo Bolsonaro for embaixador, que ele teria como assessor dele, como consultor dele, o Olavo de Carvalho. Ou seja, duplo horror, duplo absurdo, dupla bizarrice. Assim como eu já disse anteriormente, em várias circunstâncias, governantes autoritários com o perfil do Bolsonaro, eles estão constantemente testando os limites da democracia. Eles vão puxando até os seus limites para ver se uma hora eles conseguem romper essa estrutura e governar como eles quiserem. E por fim, para concluir esse vídeo aqui, eu quero ler um tweet do perfil Além das Sombras, que falam sobre uma foto que circulou em 2017 sobre uma conversa no WhatsApp entre o Bolsonaro e o filho dele, né, o Eduardo. Então aqui diz o seguinte, aqui no Além das Sombras. Como embaixador, Eduardo Bolsonaro terá imunidade diplomática. Em 2 de janeiro de 2017, na verdade ocorreu em 2 de fevereiro isso aqui, né? Em 2 de fevereiro de 2017, Jair Bolsonaro foi flagrado brigando por WhatsApp com seu filho Eduardo Bolsonaro porque ele se ausentou em uma votação do Congresso para ir ao SHOT Show em Las Vegas. Esse SHOT Show é um show de armas, é uma exposição de armas nos Estados Unidos, em Las Vegas. Isso aqui foi noticiado também na Veja, né? E diz o seguinte aqui, olha, na Veja. No WhatsApp, Bolsonaro disse que não vai visitar o filho na Papuda. E aqui tem o conteúdo da conversa entre o pai e o filho, né? Que você pode ler ali na conversa WhatsApp. Diz o seguinte aqui. O Bolsonaro falando pro Eduardo Bolsonaro. Papel de filho da puta que você está fazendo comigo. Tens moral para falar do Renan? Irresponsável. Jair tem um filho chamado Renan também. Daí ele continua. Mais ainda, compre merdas por aí, não vou te visitar na Papuda. Isso é o Bolsonaro falando pro Eduardo. Se a imprensa te descobrir e o que está fazendo, vão comer seu fígado e o meu. Retorne imediatamente.
E daí o Eduardo responde ao pai: quer me dar um esporro, tudo bem, vacilo foi meu, achei que a eleição só fosse semana que vem. Me comparar com o merda do seu filho, calma lá. Aí fica a questão, o que exatamente o Eduardo estava fazendo nos Estados Unidos, em Las Vegas, nesse período aqui, a ponto de o pai dele, o Jair Bolsonaro, achar que o filho vai ser preso, vai pra Papuda. Que tipo de crime ele estava cometendo lá? Ele fala que, olha, compre merdas por aí. O que o Eduardo Bolsonaro estava comprando nos Estados Unidos? Que tipo de crime ele estava cometendo lá? Porque isso aqui realmente é sério. Isso foi ignorado na época, ninguém deu muita importância para isso aqui, não foram investigar, provavelmente, mas, sabe, você tem o pai ali, nessa conversa no WhatsApp, falando que o filho está cometendo um crime, que ele não vai visitar o filho na cadeia, e aqui fica a dúvida, que tipo de crime o Eduardo Bolsonaro cometeu para o pai dele ficar tão bravo com ele assim no WhatsApp? E outra pergunta também é o que vocês acham do pai, né, do Bolsonaro indicar o filho para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos? Gostaram da notícia? Ficaram contentes? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!